Se o Hamas atacasse os sauditas dessa forma, se atacassem outro país muçulmano, não haveria 2 anos de negociações com o Hamas. Acredite em mim, seria nuclear se nuclear fosse uma opção. A ideia de um cessar-fogo. E vamos liberar alguns das prisões israelenses para conseguir alguns reféns de volta. Seria uma conversa completamente diferente. Se você entrasse na Arábia Saudita e massacrasse mais de 1.000 pessoas, seria o fim do Hamas e dessa conversa. Uma semana depois, eu te digo isso, certo? O mesmo nos Estados Unidos não haveria Tribunal Penal Internacional de Justiça, nem conversas sobre genocídio, nada disso, tudo isso teria acabado, isso é uma coisa. Então eu entendo a reação, eu entendo que olho para tudo através de duas lentes, religião e história. Esses são meus óculos, religião e história, não política, e eu já vou chegar na sua próxima pergunta, que é odiar Israel. As pessoas podem odiar Israel o quanto quiserem. Deus nos deu a capacidade de amar e odiar, e julgará as pessoas conforme esses sentimentos. No entanto, eu tenho uma pergunta. Esses grupos de 15 milhões de judeus não fazem proselitismo. Eles não querem que você se torne judeu. Por muito tempo, eles não tiveram um governo para defendê-los por muito tempo. Tiranos fizeram de tudo, desde o faraó até Hitler, fizeram de tudo para exterminá-los. E eles continuam não apenas existindo, mas prosperando e prosperando melhor do que a maioria das pessoas ao redor deles. Então você olha para o Irã, quantos anos ele tem? É uma civilização milenar, assim como a nação judaica. Mas depois da independência de Israel, em 10 anos eles já estavam no mesmo nível da tecnologia iraniana. Certo, e foi isso que Saddam Hussein não conseguia acreditar. Como eles conseguem fazer isso mesmo com tantos desafios e guerras? Se você acha que Deus não se relaciona com esse povo e que são inimigos dele, deveria repensar isso. Porque vou te dizer uma coisa, existem religiões que já foram extintas por um desses motivos. Ter um tirano vindo atrás de você, ou simplesmente não fazer proselitismo, certo? E simplesmente não ter ninguém para te defender. Houve grupos religiosos que desapareceram na região por um desses motivos. E Israel tem 3 desses motivos. Os judeus têm 3 desses motivos. Então, claramente, há algo entre eles e Deus, certo? Claramente vou te dizer isso, que essas pessoas estarão lá. E aqui está a questão. A compreensão dos judeus no Islã é extremamente diferente da compreensão dos judeus pelos muçulmanos atualmente. Sério, sim, Deus diz no Alcorão Sagrado, por exemplo, capítulo 2, versículo 62, certo? Ou, por exemplo, no capítulo 5, versículo 20 em diante. Filhos de Israel, entrem na Terra Santa que Deus destinou para vocês, a Terra Santa. Você sabe, as fronteiras de Israel hoje fazem parte do que é a Terra Santa. Todo o Sinai é a Terra Santa. Moisés, no Alcorão Sagrado, está escrito. Ele entrou no Sinai e Deus disse a ele, Moisés, tire suas sandálias. Você agora está no Vale Sagrado, certo? Um gesto simbólico. Ao entrar numa mesquita, você tira os sapatos. Não digo que não possa usá-los, mas simbolicamente isso tem um significado. E assim Deus designou toda essa região da Judéia para o povo judeu, para Moisés, meu profeta, e seu profeta Moisés. E o Hamas quer roubar isso de Moisés. Eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre Israel ou judeus. Se você quer ser antissemita, Deus vai destruir você. Isso é problema seu. Mas roubar de Moisés é uma conversa completamente diferente, com uma defesa totalmente diferente, pois o principal defensor é o próprio Deus. Por isso vocês sempre perdem as guerras e Deus odeia vocês. Porque ele basicamente diz, a Judéia é dos muçulmanos, mas eles não querem nada com ela. Não temos relação com a Judéia. Isso é história básica, certo? Então nosso profeta, que a paz esteja com ele e sua família, faleceu. Em 632, no ano de 632, bem em seu leito de morte, ele ordena a um jovem chamado Osama, filho de Zaid. Existem relatos históricos. Se ele tinha 15, 16 ou 17 anos, o fato é que era jovem. Ele disse, Osama, prepare seu exército, você irá para a guerra e o profeta está deitado. Contra quem lutaremos? Ele responde, contra os romanos. Porque eu jurei que vingaria o sangue do seu pai antes de morrer. Seu pai, Zaid, foi morto pelos bizantinos. Então, o que isso significa? Isso mostra que até o fim de sua vida, o profeta esteve em guerra com os bizantinos que controlavam Jerusalém. Ele nunca visitou Jerusalém. E toda essa ideia da viagem milagrosa, você já ouviu isso antes? Que o nosso profeta supostamente voou em um burro ou voou para o céu em um cavalo, certo? Mentes pequenas acreditam em coisas tolas. Primeiro, não era um burro nem um cavalo. Os muçulmanos acreditam que o profeta teve essa experiência e que envolvia o arcanjo Gabriel. Agora, eu não me importo quem foi ou como foi, aqui está a minha história.
Se você vai para os céus, você vai do chão para cima, ou você vai atravessando, o que você acha subindo? Então, a mesquita de Al-Aqsa está nos céus. Al-Aqsa, a palavra Aqsa significa a mesquita mais distante. A palavra Aqsa significa a mesquita mais distante. Nós acreditamos, os muçulmanos acreditam que há mesquitas nos céus, nós acreditamos, os anjos rezam em mesquitas nos céus, nós acreditamos nisso. Você pode achar que eu estou fora de mim, tudo bem, mas essa é a crença muçulmana. Sem problema, acredite no que quiser, nós acreditamos. Em cima da Caaba, o cubo preto em Meca, acima dela, nos céus, diretamente, há outra mesquita chamada Al-Bait al-Ma'mur, certo? Então é isso, e nós acreditamos que há outra mesquita no céu. Por quê? Porque o sexto sucessor do santo profeta, cujo nome é Jafar as-Sadiq, nos conta. Quanto à mesquita Al-Aqsa, ela está no céu, certo? É por isso que é chamada de mesquita mais distante, ok? E quanto àquela em Jerusalém? Bem, essa foi construída em 705 por Abdul Malik bin Marwan, o quinto califa dos Omíadas. Ele a construiu 73 anos depois que o profeta faleceu, então, como o livro, cuja revelação terminou com a morte do profeta, pode se referir a uma mesquita e a uma jornada milagrosa 73 anos depois? Isso não faz sentido, nem matematicamente. Historicamente, o profeta estava em guerra com a região. Mas toda essa ideia de que judeus não podem ser vizinhos, é isso que está em questão. Brandon, judeus não podem ser vizinhos, de acordo com a Irmandade Muçulmana. Fim, eles têm problema com judeus como vizinhos. Lembra do que perguntou sobre Netanyahu? E se os judeus quisessem um reino, uma teocracia? E se os judeus em Israel decidissem ter um governo comunista? E se quisessem ser socialistas, ter Jeremy Coburn como líder? Você acha que ainda seriam aceitos? Não, a Irmandade Muçulmana não quer judeus. Ponto final. Basicamente, o Hamas diz: de todas as formas, judeus não são permitidos. E você vê isso se refletindo nas ruas hoje. Existe um problema no Oriente Médio. Eles atacam um restaurante judeu. Qual é o seu problema com o estômago do judeu? Ele quer comer comida kosher? Por que você atacaria o restaurante? A ideia do antissemitismo, não sei como está o tempo. Me avise se precisar. Temos mais uns 5 minutos. O antissemitismo não é apenas interessante, mas pode ser enganoso às vezes. Precisamos olhar para isso como um triângulo. No topo está o antissemitismo em nível de eliminação, que é o nível de antissemitismo de Hitler. E o nível mais baixo é: nós não queremos nada com eles. Vamos expulsá-los da sociedade e depois subir de nível. Vamos não empregá-los, certo? Vamos atrás deles e fazer com que sejam demitidos. Vamos não usá-los em funções profissionais. Vamos não votar neles, certo? Primeiro, os judeus são isolados da sociedade, depois agredidos nas ruas, como vemos em Nova York e em toda a América. Esse é outro nível. Depois vem o assassinato, matar e então a eliminação. Então, o antissemitismo islamista, o antissemitismo da Irmandade Muçulmana, é o pior de todos. Você já viu aquele grande mufti dos palestinos, Amin al-Husseini, um grande imã que andava com Hitler, que fez a saudação nazista com Hitler? Não, eu não vi que ele realmente recrutou palestinos para o Terceiro Reich. Sério. Sim, então a Irmandade Muçulmana, a ideologia da Irmandade Muçulmana e a ideologia nazista andam de mãos dadas. Interessante sim, sabe? Não é preciso ser um gênio para descobrir isso. Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Mamdani e, sabe, houve um tempo em que eu nem sujaria minha boca com esses nomes. Como é nossa responsabilidade conscientizar, digo, essas pessoas não representam os Estados Unidos. Qualquer pessoa que narre escrituras religiosas para um público americano e queira governar através desses valores, de outras formas, impondo os versículos do Alcorão sobre judeus e cristãos. Numa cidade como Nova York, isso é puro islamismo, é puro islamismo. E toda essa ideia, sabe, de, mas o contexto era refugiados e ser gentil. Não, não existe contexto. Não, eles usam o caso de refugiados e imigrantes para defender uma Nova York mais fraca, algo proibido na Arábia Saudita. Você não pode ser simpatizante ou apoiador da Irmandade Muçulmana ou estar ligado a uma organização como a CARI, que, aliás, Deus abençoe o governador do Texas, Greg Abbott, e Deus abençoe Ron DeSantis, por banirem a CARI. E proibi-los e designá-los como uma organização terrorista, porque é exatamente isso que eles são. Eles são uma entidade terrorista, já banidos no Oriente Médio e nos Emirados Árabes Unidos antes dos Estados Unidos, que agora seguem o caminho certo. Durante os governos Obama e Biden, a Irmandade Muçulmana aconselhava a Casa Branca. É como a raposa orientando sobre como cuidar das galinhas. Imagine que Bin Laden vai aparecer, é isso, Osama Bin Laden, Irmandade Muçulmana cuidando, Irmandade Muçulmana, é isso.
Mesma ideologia, mesmo livro, mesma escritura, mesmo corpo doutrinário, mesmos ídolos, mesmo pai espiritual, mesmos livros, mesma carta, tudo igual. Então imagine o Bin Laden te aconselhando sobre segurança nacional nos Estados Unidos, certo? Quero dizer, era um absurdo. Mas essa bobagem acabou com o Trump. Acho que aumentar a conscientização impedirá que entrem de novo na Casa Branca.